Boa noite. O meu nome é Luciano, tenho 26 anos de idade e eu vou relatar um fato que aconteceu comigo no ano de 2018 na cidade de Conselheiro Pena, Minas Gerais. Essa é uma história verídica, onde eu contarei a minha experiência sobrenatural. Apesar de vir de uma família católica, sempre fui uma pessoa fascinada por assuntos do mundo espiritual. Eu e o meu amigo Lauro ficávamos enlouquecidos com histórias sobre ocultismo. Lauro e eu crescemos no mesmo bairro e estudamos na mesma escola desde o primário. Eu continuei os estudos e fiz o curso técnico e me ingressei na Faculdade de Engenharia de Minas. Já o Lauro, ao contrário de mim, parou de estudar na 8ª série. Não gostava de trabalhar, estudar e nem mesmo frequentar a igreja. Para falar a verdade, eu também só estava na igreja quando era convidado para ser padrinho de casamento de algum amigo. O tempo foi passando e Lauro começou a perceber que seus amigos e colegas prosperavam. Um conseguiu se formar engenheiro, o outro comprou uma casa, o outro se casou e formou uma família. Porém, Lauro continuava na mesma situação de sempre, desempregado, sem estudo e sem ocupação. Na verdade, sem propósito de vida. Embora não gostasse de fazer nada, Lauro era bem ambicioso e por isso escolheu um caminho que pensava ser mais fácil para vencer na vida. O meu amigo colocou na cabeça que se descobrisse como fazer um pacto de riqueza, venderia sua alma ao diabo para ter uma vida afortunada, regada de dinheiro e mulheres. Obcecado pela ideia do pacto, Lauro passava o seu tempo pesquisando sobre o assunto, visitando terreiros de candomblé e umbanda, participando de sessões de mesa preta, na tentativa de encontrar alguém que lhe ensinasse o macabro ritual. Ao contrário de mim, Lauro, além de preguiçoso, era bem ambicioso e não tinha medo de nada. Eu sempre fui muito medroso com essas coisas, mas como Tomé, eu só acreditava vendo, e o meu problema era que a curiosidade falava mais alto. Por isso, eu sempre estava atrás do Lauro, para ver se as suas experiências dariam alguma coisa. Lauro me chamava para ir a lugares abandonados durante a noite, e lá ele acendia velas vermelhas e pretas, e ficava chamando pelo diabo. Dizia que desejava fazer um pacto, gritava para que o diabo aparecesse, pois o mesmo estava disposto a vender a sua alma. E eu sempre ficava à espreita, como um aprendiz de feiticeiro, me tremendo de medo e observando a tudo atentamente. Enquanto Lauro gritava chamando pelo diabo, eu rezava o terço para que ele não aparecesse. E Lauro quase me batia quando olhava para trás e me via ajoelhado rezando o rosário e fazendo o sinal da cruz a todo momento. E como nada dava certo, a culpa sempre caía nas minhas costas. O Lauro repetia esse mesmo teatro demoníaco nas encruzilhadas, dentro de matas, à beira de cachoeiras e até cemitérios. Chamo de teatro porque chegava a ser até engraçado, já que o Lauro se dava o trabalho de fazer uma maquiagem específica para o momento. O ritual era sempre o mesmo. Ele acendia velas pretas e vermelhas e as organizavam em forma de círculo. Ele se ajoelhava em meio às velas e ficava chamando pelo demônio e dizendo: "Apareça, meu amigo diabo, a qualquer hora e a qualquer dia, para fazermos um negócio. Eu quero ser seu sócio, me ajude a ganhar na loteria. Em troca, eu lhe darei a minha alma. Faça dela o que quiser, não ligo de me tornar seu cavalo, desde que me dê dinheiro e mulheres." Embora eu nunca desejasse acordo com ninguém, o Lauro tinha atrevimento suficiente de pedir por ele e por mim. Eu sempre estava de longe olhando, com o terço em minhas mãos, e tremendo de medo, imaginando que o encardido poderia dar as caras a qualquer momento.
Enquanto o Lauro pedia para o diabo aparecer, eu ficava no meu canto pedindo proteção divina, porque eu só queria ver se ele apareceria, mas eu não queria negócio algum com o chifrudo. De vez em quando, a gente percebia um vento gelado, um cheiro de podre, barulho de galhos se quebrando, mas nunca víamos nada que pudéssemos ter a certeza de que não era coisa de nossa cabeça. No fim, íamos embora contrariados, e Lauro, já desacreditado, voltava xingando palavrões até chegar em casa, chamando o demônio de diabo de meia tigela, dizendo que nunca viu um diabo ter medo de gente. Quando retornávamos para casa, a minha mãe brigava muito com a gente. Os seus sermões eram rotineiros e desgastantes. Dizia que o Lauro estava no caminho errado e que quem desejava ter um pacto com o diabo não era uma boa companhia. Por isso ela tentava proibir que o Lauro e eu continuássemos amigos. E de fato, a minha mãe não estava errada, e os seus conselhos me deixavam dividido entre romper a amizade com o Lauro ou acompanhá-lo até o fim em suas maluquices. Porém, o que a minha mãe não sabia era que alguns meses atrás eu e o Lauro estávamos bêbados e acabamos fazendo um pacto de sangue para selarmos a nossa amizade eterna e, de quebra, nos comprometermos a estar sempre ao lado um do outro, na nossa busca incessante por uma experiência sobrenatural que nos fizesse arrepiar os cabelos. Em minhas orações, tanto eu quanto a minha mãe sempre pedíamos por Lauro. Afinal, ele foi criado praticamente no quintal da minha casa. Éramos vizinhos desde criança e, no fundo, eu sempre senti pena do meu amigo, pois o Lauro sempre ficou sob os cuidados de sua avó, a dona Mariquinha. Ele foi criado sem pai, a sua mãe morreu de overdose e o seu único irmão cumpria pena por estupro num presídio da região. Certa noite, eu estava em casa me arrumando para me encontrar com a minha noiva, quando o Lauro, eufórico, me chamou no portão. Olhei da janela e Lauro fez um sinal para que eu abrisse logo o portão, porque eu mesmo tinha algo importante a contar. Me certificando de que a minha mãe não estivesse ouvindo, Lauro me contou baixinho que estava sentado no banco da praça, aguardando a uma partida de futebol. Quando que do nada, um senhor se aproximou e disse que tinha um recado da espiritualidade para mim. Esse senhor, sem se identificar, já foi logo dizendo que todo negócio se faz, porém, não era nada simples ter um encontro face a face com o diabo, e que ele também não era como diziam, ele não tinha chifres e nem pé de bode ou rabo ou tridente. O misterioso homem então lhe ensinou um ritual para ter riquezas, e disse ainda que pactos como esses devem ser sempre feitos em uma segunda-feira, pois o feitiço é muito mais poderoso, e não às sextas-feiras como todo mundo acredita. Ao final, olhou dentro dos olhos do Lauro, abriu um largo sorriso e repetiu a frase: todo negócio se faz. O misterioso homem então se levantou e foi se afastando, pedindo para que o Lauro não olhasse para trás. Então Lauro continuou sentado no banco da praça, sem saber o que pensar e o que fazer, achando tudo aquilo muito estranho. Minutos depois, o mesmo se levantou e perguntou a uma senhora, que observava o seu neto no banco ao lado, se ela havia visto para onde o homem com quem acabara de conversar havia ido. E, para sua surpresa, a senhora respondeu a Lauro que não havia homem nenhum conversando com ele. Na verdade, ele estava conversando sozinho. O feitiço era o seguinte: o Lauro precisava ir a um velório e permanecer a noite toda no local. Antes do enterro, era preciso colocar 3 moedas antigas dentro da boca do defunto. Assim, aquela alma seria comprada e escravizada por quem colocasse as moedas, trabalhando por toda a eternidade para que o seu comprador conquistasse riqueza, poder e mulheres. No dia seguinte ao enterro,
O comprador da alma deveria ir ao cemitério onde o defunto foi enterrado. Exatamente à meia-noite, recitar as seguintes palavras em seu túmulo: Você agora é o meu servo e trabalhará para me dar riquezas, poder e mulheres por toda a eternidade. Em seguida, Lauro deveria sacrificar uma galinha preta, beber um pouco de seu sangue e acender velas pretas aos pés do cruzeiro, pedindo a intercessão do diabo. Como no dia seguinte seria uma segunda-feira, Lauro já me intimou para uma peregrinação pela cidade à procura de um velório, para que pudéssemos colocar à prova o feitiço aprendido. Entregou-me 3 moedas antigas e pediu para que eu as guardasse comigo, pois eles certamente as perderiam, e foi embora contando os segundos para que chegasse o dia seguinte. Porém, para minha tristeza, na manhã do dia seguinte, bem cedinho, fomos acordados com gritos estridentes, uma verdadeira confusão vindo da rua. A minha mãe rapidamente foi até o meu quarto e, assustada, me gritou: Luciana, acorda! Aconteceu alguma coisa terrível na casa do Lauro. Apavorado, me levantei e mal vesti a roupa. A minha mãe retomou com a notícia de que o meu amigo Lauro havia se enforcado e o mesmo estava pendurado no pé de manga que havia no fundo do quintal de sua casa. Eu não pude acreditar. Algo estava errado. O Lauro estava empolgado e cheio de planos com a nossa nova aventura espiritual. Eu tenho a certeza de que o meu amigo jamais tiraria sua própria vida, pois não havia motivo. Ao ver o Lauro dependurado por uma corda em cima do pé de manga onde vivemos os melhores momentos de nossa infância, foi doloroso demais. O meu mundo desabou e a triste notícia rapidamente correu pela cidade. No velório do meu amigo Lauro ficou lotado. Ninguém acreditava que o Lauro havia tirado a própria vida. Com o coração despedaçado, acompanhei tudo de perto, desde a liberação do corpo pelo IML até a escolha da roupa para o enterro. Enquanto velava o Lauro, comecei a pensar se o seu suicídio não seria obra do próprio diabo, pois quase toda semana estávamos nós em algum lugar tentando invocá-lo. E todo mundo sabe que mexer com essas coisas não é brincadeira. Tudo tem o seu preço, e para tudo há consequências. Não sei por qual motivo. Lá por volta das 3 horas da madrugada, um cheiro de podre começou a tomar conta da capela. Me aproximei do Lauro e percebi que ele estava com os olhos e a boca aberta. Imediatamente, lembrei do feitiço e das moedas antigas que o Lauro havia me dado para guardar na carteira. Pensei se o Lauro estava tentando me dizer para fazer o ritual, aprendido com ele mesmo, para ver se realmente funcionaria. Então eu não perdi tempo. Me debrucei sobre o caixão e discretamente enfiei as 3 moedas antigas na boca do meu amigo e disse a ele: Lauro, você agora é o meu servo e trabalhará para me dar riquezas, poder e mulheres por toda a eternidade. O enterro aconteceu no dia seguinte. Dei continuidade ao ritual. Fui tremendo de medo até o túmulo do Lauro. Repeti novamente as mesmas palavras: Lauro, você agora é o meu servo e trabalhará para me dar riquezas, poder e mulheres por toda a eternidade. Em seguida, acendi as velas pretas aos pés do cruzeiro, pedindo a intercessão para o diabo. Os dias se passaram e dei continuidade à minha vida modesta, embora amargando o luto da perda do meu grande amigo. Mais ou menos 6 meses após a morte do Lauro, comecei a sonhar e também a ouvir a voz do meu amigo desencarnado, falando palavrões, me chamando de traidor e dizendo que jamais seria o meu servo. Dizia ainda que o seu ódio por mim era tão grande que só descansaria depois de me matar e levar-me com ele para o inferno. Eu cheguei a pensar que eu estivesse ficando louco e contei à minha mãe. Ela disse que tudo isso poderia ser sinais de um estresse pós-traumático e que ela marcaria uma consulta com um psicólogo
para poder me ajudar a superar essa fase difícil. O grande problema era que a minha mãe não sabia de nada do que eu havia feito, e nem do pacto de sangue, e nem do ritual macabro. Daí por diante, começou a acontecer coisas ruins em minha vida, e de dentro da minha própria casa, onde eu chegava, todos reclamavam do cheiro de podre que me acompanhava e tomava conta do ambiente. Os mais íntimos esbravejavam comigo e me acusavam de ter peidado perto deles. Em casa, a todo momento alguém me perguntava se eu estava cagado e me chamava de porco e mal educado. Aquela situação era constrangedora e irritante. Embora eu estivesse acabado de tomar banho, o cheiro rapidamente aparecia e dava a impressão de que realmente estava me acompanhando. O odor era tão ruim que a minha mãe, certo dia, acabou jogando o colchão da minha cama fora e comprando um novo. Ela limpava o meu quarto com vinagre, na tentativa de purificar o cheiro do ambiente. No trabalho, as coisas também andavam esquisitas. A equipe era tranquila, unida e brincalhona, e se tornou um ninho de cobras. As pessoas semeavam a discórdia e mentira. Fui acusado de assédio, depois fui acusado de furto. Parecia um pesadelo, um verdadeiro inferno. Como diz mineiro, meu nome andava mais sujo do que pau de galinheiro dentro da empresa, e por causa disso, eu acabei sendo demitido. E para piorar a situação, a minha noiva me traiu com meu próprio irmão e terminei o noivado. Por se tratar de uma cidade pequena, aquilo para mim era uma vergonha sem tamanho. Por onde eu passava, sempre ouvia algum tipo de piadinha de mau gosto, e assim eu acabava me envolvendo em confusões e brigas no meio da rua. Por 2 vezes foi preciso meu pai me buscar na delegacia, e assim a fama de bom moço já não me pertencia. Sempre fui um cara pacífico e nunca me envolvi em brigas ou coisas erradas, para vocês verem como a minha vida estava diferente. Possuído de raiva e ciúmes, eu acabei dando 2 facadas em meu próprio irmão durante um almoço de família, após descobrir que o mesmo estava namorando com a minha ex-noiva, e por isso meu pai me colocou para fora de casa. Eu comecei a viver isolado de toda a família. No mês seguinte, sofri 4 acidentes de moto. Foi um em cada mês, e por pouco não perdi a minha vida. Inclusive, no meu último acidente, foi porque eu me assustei ao ver o Lauro na garupa da minha moto, e o mesmo estava me xingando. Eu parei debaixo de um caminhão de cerveja, vindo acordar 3 meses depois do coma. Eu fiquei 7 meses internado. Durante o coma, todos os dias eu ouvia a voz do Lauro, dizendo que me levaria com ele e me xingando dos mais terríveis palavrões. Tudo aquilo foi bem assustador e muito real. Após receber a alta médica, comecei a ter pensamentos suicidas. A minha família havia se afastado de mim e eu me sentia muito solitário, pois para minha sorte, durante a minha internação, eu fiquei muito próximo de uma enfermeira que atendia pelo nome de Benice, que mesmo após a minha alta, sempre me visitava, fazia contatos telefônicos e me ajudava quando necessário. Com o tempo, acabamos nos tornando muito amigos, e por isso decidi contar todo o meu segredo a ela. Benice ficou bastante preocupada, e na semana seguinte, combinamos de irmos juntos a uma reunião da renovação carismática, e isso acabou sendo uma providência divina em minha vida. Na verdade, eu não queria ir, pois eu estava morrendo de vergonha de ser revelado algo sobre mim. Mas como a Benice me insistiu muito para ir, então acabei sendo vencido pelo cansaço e acabei a acompanhando mesmo contra a minha vontade. Estava tudo indo muito bem, até que um senhor começou a falar em línguas, pegou o microfone e a disse que Deus o revelou que havia uma pessoa que se encontrava presente naquela noite
e que precisava de cura e libertação. Nessa hora eu pensei, eu não acredito que eu irei passar essa vergonha. Vou fingir que não é comigo e vai ficar tudo bem. Porém, o senhor do microfone continuou. Deus também me revela que essa pessoa fez um pacto de sangue e um pacto de riqueza demoníaco. Após ouvir todas aquelas palavras que saíam da boca daquele senhor, a minha cara queimava, a minha boca estava seca e o meu coração estava completamente acelerado. Eu estava suando frio, porque a minha mãe também se encontrava na mesma igreja no qual eu estava, e eu tinha certeza que ela certamente descobriria que era comigo que ele estava falando. Eu fui sentindo minhas pernas bambas e do nada caí no chão de joelhos. Eu não conseguia mais me levantar e nem mudar de posição. Todos se reuniram à minha volta e em oração. E depois disso só me recordo que eu acordei deitado no chão da igreja com a minha mãe chorando e segurando a minha mão. Ao lado da minha mãe também se encontrava Benice e o senhor que fez a revelação no microfone. Eles me contaram que eu dei muito trabalho, pois eu estava possuído por um espírito obsessor que se manifestou de forma assustadora. Após todo aquele tormento, rapidamente chegou o Padre Ivo, que me orientou a fazer uma oração de 21 dias de São Miguel Arcanjo. O mesmo pediu para eu ouvir dentro de casa o Santo Ofício de Nossa Senhora e fazer por 3 vezes ao dia a oração de São Bento, com toda a fé do coração. Padre Ivo me explicou que todas essas orações, ao serem recitadas, criariam uma egregória de proteção divina sobre nós e nossa casa, pois as palavras têm poder. Meu filho, é sempre muito bom ter em casa água e o sal exorcizado. Além do óleo exorcizado, estes 3 elementos simbolizam Pai, Filho e Espírito Santo. A água simboliza o Pai, o sal simboliza o Filho e o óleo simboliza o Espírito Santo, disse o Padre Ivo, muito serenamente. A grande verdade é que a gente que é católico não tem esta prática de utilizar estes 3 elementos para a proteção em casa, nos familiares e em nossa saúde. Se todos os cristãos soubessem deste segredo, muitos ataques espirituais do demônio poderiam ser evitados. Prosseguindo com a sua explicação, o Padre Ivo também me disse que a água exorcizada serve para borrifar em casa ou no local de trabalho, fazendo o sinal da cruz no ambiente e nas pessoas do ambiente, pois ela tem o poder de perdoar os pecados, proteger contra as ciladas do maligno e também é uma proteção divina. O óleo exorcizado serve para a cura dos males do corpo, libertar o corpo dos malefícios e energias negativas, tipo causadas por feitiçarias. O óleo santo enfraquece o poder do demônio e nas pessoas. Por fim, o Padre Ivo me ensinou que o sal exorcizado serve para proteger a casa contra as ações do demônio e assim preservar a saúde do corpo e da alma. Ele pode ser derramado na entrada da casa e nos 4 cantos do ambiente. Como a minha possessão foi algo que Padre Ivo nunca havia presenciado, ele me pediu que eu também usasse o sal exorcizado, inclusive na minha alimentação e na alimentação de toda a minha família, como forma de prevenção. Já a água exorcizada deveria ser bebida por todo mundo lá de casa, e que a gente deveria fazer o sinal da cruz com a água. Em seguida, deveríamos fazer também uma pequena cruz na nuca, bem acima do pescoço, exatamente naquele primeiro ossinho da coluna, pois Padre Ivo me ensinou que geralmente é por ali que o mal entra em nosso corpo. Após esse episódio, não deixei de frequentar a igreja e de tomar a comunhão aos domingos, e nem mesmo deixar de participar da renovação carismática. Sempre que eu sou convidado, dou testemunho na igreja para que todos saibam do poder infinito do nosso Deus e como a sua misericórdia me devolveu a vida. E se você é como eu e que vivia atrás de um fenômeno sobrenatural, vá à missa
e você presenciará o maior fenômeno sobrenatural que existe sobre a Terra, a transformação do pão e do vinho em corpo e sangue de Cristo. Bom, pessoal, esse relato é na verdade uma lição de vida. Preste bem atenção. A espiritualidade não é brinquedo. E o cemitério é um lugar fértil para a espiritualidade. Lá existem espíritos em transição a todo momento. Espíritos que estão procurando por uma oportunidade para ir para a casa de alguém, para sugar a energia de uma família e para trabalhar em sua vida. É por isso que no cemitério não é lugar de pedir coisas ruins, pois tudo que se planta em vida dá frutos na espiritualidade, coisas ruins e coisas boas. Cuidado com o que você pede. Bom, esse foi o meu relato. Fique com Deus e tenham todos uma boa noite. Boa noite. O meu nome é Norberto. Atualmente, eu tenho 60 anos de idade. Eu vou contar uma experiência que eu tive com o diabo anos atrás. Eu irei contar tudo de como foi. Eu era um jovem de 25 anos. Morava no sertão do Ceará. Isso foi em 1987. Fui morar sozinho na região metropolitana de São Paulo, em busca de uma vida melhor. Porém, ao chegar em São Paulo, o meu sonho se tornou um pesadelo, pois eu não tinha uma profissão e a dificuldade de arrumar algo era muito difícil. O tempo foi passando e nada de arrumar um emprego. Eu já estava desempregado há mais de 2 anos. Eu saía todos os dias procurando um emprego nas empresas e nada, nenhuma oportunidade aparecia. O que eu arrumava era bico, ou seja, pequenos serviços, que eram de 1 dia a 2 e nada mais do que isso. Porém, mal dava para eu pagar o meu aluguel. Eu estava descrente de tudo. Eu estava pessimista, pois as minhas esperanças de arrumar alguma coisa iam diminuindo com o passar do tempo. Certa noite, eu estava assistindo um filme chamado Encruzilhada, um filme que retrata um guitarrista que estava sendo desafiado por um demônio para ver quem era o melhor guitarrista. Foi aí que eu tive uma ideia. Por que não fazer um pacto com o dito cujo? Pois eu estava sem perspectiva nenhuma de vida e passando praticamente fome. Foi aí que eu comecei a procurar estes tipos de pessoas. E com pouco tempo, eu já estava tendo contato com algumas delas, das quais me deram dicas de como fazer um ritual satânico. Eu estava com muita vontade de ver no que isso iria dar. Eu comecei a colocar em prática tudo que eu havia aprendido. E com o passar dos dias, nada acontecia e nada mudava. Eu cheguei a me cortar com estilete e com meu próprio sangue eu desenhava alguns símbolos satânicos no piso de azulejo branco no qual a minha casa tinha. Em seguida, eu dizia em voz alta algumas frases satânicas, porém nada mudava. Os meses se passavam após a minha última tentativa de invocar o dito cujo. Eu já tinha até me conformado de que ele não viria. Então, chegou um momento em que eu só estava pensando em suicídio. A minha casa estava podre, uma imundície que só. Foi quando eu decidi sair de casa para dar uma volta e assim tentar me distrair um pouco. As horas foram se passando. Eu me encontrava completamente desorientado, sem perspectiva nenhuma de vida. Foi então que observei um grupo de mendigos se embriagando. Eu me juntei a eles para conversar um pouco e, quem sabe, beber um pouco de graça, pois eu não estava com dinheiro algum. As horas foram se passando e quando eu olhei para o meu relógio, o ponteiro batia às 2 horas da madrugada.
Eu resolvi voltar para casa, aproveitar que ainda havia uma cama me esperando, pois os dias de ficar sem um teto estava se tornando uma realidade em minha vida. Chegando em casa, eu percebi que havia um homem estranho em frente ao meu portão. E ao me aproximar dele, eu percebi que o mesmo estava muito bem vestido, com um terno muito elegante, um cabelo todo penteado para trás, e o seu perfume era algo surreal. Foi quando eu pensei em falar com ele. E o misterioso homem falou: "Boa noite, Norberto. Eu demorei um pouco, pois eu tive que ter a certeza de que realmente você era merecedor da minha visita. Eu vi que você não está satisfeito com a sua vida. Então eu estou aqui para te dar o melhor desta vida. Eu irei fazer você se tornar notável. Te darei muito dinheiro e mulheres. Você irá se esquecer das suas dificuldades." Eu confesso que eu fiquei em choque ao ver aquele homem com aquele olhar penetrante. Parecia que eu estava diante de um predador. Eu não estava sabendo distinguir se aquilo ali era real ou simplesmente era o efeito do álcool, pois eu não estava acreditando que o diabo havia me atendido. Eu perguntei ao misterioso homem: "Quem é você?" Ele apenas friamente me respondeu: "Eu sou apenas um funcionário. O meu patrão me pediu para que eu viesse até aqui falar com você." O misterioso homem fez um sinal em direção a um carro importado que estava estacionado bem próximo a gente. Em seguida, saiu do carro uma mulher loira, com um par de olhos azuis piscina, com um vestido preto completamente colado em seu corpo. O corpo dela era escultural e a sua aparência me deixou hipnotizado, tanto era sua beleza. Em suas mãos havia um envelope e antes que eu pudesse me apresentar para ela, ela falou: "Olá, Norberto. Já te conheço há algum tempo." Eu fiquei muito confuso. Foi aí que o tal homem falou assim para mim: "Senhor Norberto, o senhor terá que assinar o contrato. Então, por favor, entre para a sua casa, junto à secretária do meu chefe, para a leitura e assinatura do mesmo. Assim que tudo estiver feito, nós nos tornaremos irmãos." Eu não questionei nada. Eu entrei para minha casa, junto com aquela linda mulher. A minha casa estava totalmente imunda. Eu estava sem graça. Porém, eu percebi algo. A tal mulher não estava ligando para o ambiente. Ela pegou o contrato da pasta e pediu para que eu estendesse a palma da minha mão. Em um movimento muito rápido, ela me deu um talho na mão. O meu sangue caía sobre as folhas de contrato, no qual eu não acabei lendo. Em seguida, ela pegou um isqueiro Zippo da bolsa e queimou as folhas do contrato que continham o meu sangue. Ela me olhou com aqueles olhos penetrantes e me disse: "Bem-vindo à nossa irmandade. Eu te amo." Ela me deu um beijo na boca e me jogou na cama, montou em cima de mim e começamos a transar loucamente. Eu nunca vi daquilo na minha vida, para falar a verdade. No dia seguinte, eu acordei e não havia vestígio da tal mulher e nem do contrato que foi queimado. O que eu tinha era um corte na palma da minha mão, que era bem profundo. Ao sair de casa, havia um homem que estava me aguardando. Ele pediu para que eu entrasse dentro do carro. Eu fiquei bem desconfiado e mesmo assim eu acabei entrando. Ele me levou para um banco para abrir uma conta. O homem era muito sério e não falava praticamente nada. Chegando no banco, foi depositado para mim uma quantia que hoje em dia seria de 2 milhões de reais. E todo mês
eu iria receber um salário equivalente a 50 mil reais. Ou seja, eu estava muito bem financeiramente. Em um ano, eu estava com carros e casas. A minha vida estava maravilhosa. Eu estava no melhor da vida. Porém, no segundo ano, após o contrato, eu comecei a me relacionar com a futura mãe do meu filho. Eu estava apaixonado e feliz, pois eu tinha abandonado aquela minha vida promíscua. O que eu tinha que fazer era uma vez por mês ir a algum lugar de escolha da Irmandade para realizar alguns rituais, no qual eu tirava de letra. Nos rituais eram feitas orgias, todos tinham que estar mascarados, tanto os homens quanto as mulheres, e havia muita bebida e droga, pois havia uma bebida em especial. A bebida era feita de sangue humano, que eram mantidas em bolsas de coleta. Essa bebida era a única em que nós tínhamos a obrigatoriedade de beber. Passaram-se meses e a minha namorada acabou engravidando. Então resolvemos morar juntos. Ela nem desconfiava da minha vida. Com o passar do tempo, eu vi o nascimento do meu filho. E foi a partir deste ponto em que as coisas começaram a mudar. A mãe do meu filho começou a ouvir barulhos dentro da nossa casa. Barulhos estes, como pessoas andando por entre os quartos, barulhos de talheres sendo mexidos, sem contar com os sons de sussurros durante a noite, quando ela precisava dar de mamar para o nosso filho. Ela chegou ao ponto de começar a escutar durante o dia também. Ela começou a me informar sobre todos os acontecidos. Eu falava para ela que isso era estresse de cuidar de uma criança pequena. Porém, eu sabia que o culpado era eu, pois eu era o canal espiritual que estava em casa. Foram se passando os dias, semanas e meses, e as coisas começaram a piorar. Tudo começou a se intensificar em casa. A mãe do meu filho começou a ver pessoas estranhas olhando em direção à nossa casa. Em certas ocasiões, ela até escutou como se tivesse uma pessoa correndo dentro da casa. Foi quando a mãe do meu filho começou a procurar a igreja. Certa vez, quando cheguei em casa, eu encontrei uma irmã da igreja bebendo água e chorando muito, chorando de soluçar, pois ela tinha visto em nossa casa uma mulher com pernas e pés de bode. O seu rosto era todo desfigurado e os seus olhos eram brancos, como se estivessem virados. Segundo a irmã da igreja, a nossa casa estava precisando de uma campanha de oração, pois o que ela viu foi terrível. Quando a mulher foi embora, eu tentei fazer a cabeça da minha esposa, falando que a cristã estava maluca e que a nossa casa era abençoada. Algum tempo depois, a mãe do meu filho me colocou contra a parede e me falou que tínhamos que nos casar, pois estávamos em pecado. Naquele momento, eu vi que ela estava se tornando uma cristã. Eu acabei aceitando o convite e, com pouco tempo depois, estávamos nós nos casando. Ela deixou de ser a minha companheira e mãe do meu filho para se tornar oficialmente a minha esposa. E com isso, eu acabei frequentando aos poucos os cultos religiosos junto com os evangélicos. E após um ano, eu estava frequentando com mais frequência as reuniões evangélicas e o ocultismo já não estava me interessando mais. Eu vi que a vida oculta que eu levava não estava me fazendo bem, e os rituais no qual eu tinha que ir durante a cada mês do ano já estavam se tornando um martírio para mim. E quando eu decidi abrir mão de tudo para ficar com a minha esposa e filho e procurar assim a minha salvação através de Jesus Cristo, a destruição da minha vida
havia acabado de começar. A minha casa virou um antro de espíritos malignos. Agora, não só a minha esposa estava ouvindo vozes, eu também comecei a ouvir choros de criança, que muitas das vezes não era o choro do nosso filho. Algumas pessoas começaram a nos perseguir, pessoas no qual eu não conhecia. Foi quando eu contei para minha esposa o que eu tinha feito anos atrás e que o que nós tínhamos conquistado foi através de um pacto que eu havia feito com o diabo. Esse pacto tinha sido com o meu sangue. Após mudarmos de casa, nada havia mudado, pois recebíamos bilhetes com ameaças, até que uma vez eu não aguentei e fui dar parte na polícia. Eu contei para o policial o que estava acontecendo e percebi que o policial me olhava de uma forma bem diferente. O mesmo me conduziu à sala do delegado. Ao chegar na sala do delegado, após ele ouvir todo o meu relato, o delegado me disse: "Esquece tudo isso, filho. Finge que você não veio aqui e se conserte com quem você está devendo. Suma da minha frente, pois você está em um caminho sem volta." Na mesma hora eu fiquei em choque, pois o delegado me deu todos os indícios de que ele fazia parte da Irmandade também. Ao passar alguns meses, o meu neném contraiu uma doença inexplicável e morreu misteriosamente, pois até os médicos não souberam qual foi o real motivo de sua morte. Na certidão de óbito, colocaram como causas naturais, e aquilo mexeu com todo o meu psicológico. Meses depois, a minha esposa sofreu um terrível acidente de carro, no qual a levou a óbito na hora. Segundo testemunhas, um Opala atravessou o cruzamento e pegou o carro da minha esposa em cheio. O ocupante do Opala fugiu e abandonou o carro. Dias depois, a polícia me informou que o Opala, na verdade, era um carro que havia sido roubado. Ou seja, o causador do acidente está impune até hoje. Na verdade, eu acho que foi algum membro da seita que provocou o acidente e que levou a minha esposa a óbito. Eu estava com a minha vida arruinada, pois eu havia perdido o meu filho e a minha esposa em tão pouco tempo. A verdade é que eu fui perdendo tudo. Eu vi que eu tinha uma maldição por ter me envolvido com coisas erradas. Foi então que eu decidi voltar para o Ceará, após eu ter perdido tudo em São Paulo. Hoje em dia, eu sou um cristão que leva a vida humildemente. Consegui constituir uma nova família, no qual eu tenho uma esposa e um casal de filhos. Hoje em dia eu sou até avô de uma linda netinha, e são eles que me fazem esquecer de todo aquele passado negro e doloroso que eu tive na minha vida.